Olá, sejam bem-vindos ao Entre Mentes, o nosso podcast de saúde mental contra o estigma. Eu sou o Luiz Fujita e hoje a gente tem um tema que é bastante interessante, que são pacientes difíceis. Nós temos muitos estudantes e profissionais da saúde mental no nosso público, então pode ser um assunto de muito interesse, né, para essas pessoas. Mas eu acredito que serve também muito para nós, pacientes, porque a gente quer que a terapia funcione, né? A gente não quer que a gente seja considerado pelos nossos terapeutas um paciente difícil, até porque é ruim para nós mesmos, né? Então vamos ver se tem algum jeito da gente mesmo identificar também. E uma parte, claro, para os profissionais, que seja útil também para eles. Eu não vou fazer uma introdução falando muito sobre o assunto, porque acho que na própria conversa a gente vai entender o que é, né, esse conceito de paciente difícil, como os profissionais lidam com eles e como nós também podemos lidar. A gente vai falar com a Cláudia Oshiro, que ela é docente e pesquisadora do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da USP e coordenadora do Laboratório de Terapia Comportamental, também da USP. Obrigado, Cláudia. Foi um perrenguinho pra gente conseguir marcar, as agendas sempre são difíceis, mas enfim, conseguimos. Obrigado por ter topado a conversa. Obrigada, Luiz, pelo convite. Para mim é sempre muito gostoso poder bater um papo sobre esse tema, sobre esses pacientes difíceis. E é um fenômeno que a gente sempre se depara ali na clínica, no trabalho clínico, e muitos profissionais da saúde, muitas vezes se questionam, será que é um paciente difícil ou não? Então, muito obrigada pelo convite, é bem bacana falar sobre isso. Cláudia, difícil é um termo corrente, né? Não é nada muito técnico, então a gente acaba, sendo leigo, criando uma imagem na cabeça a partir do significado que essa palavra traz pra gente, né? Acho que assim, a gente até usa, né? Uma pessoa difícil. Que não necessariamente é alguém que a gente não goste, né? Pode ser até amigos, mas falando, não, essa pessoa adoro, é ótimo, mas é meio difícil. Então, para o nosso caso aqui, né? Quando a gente está falando de um paciente difícil, e queria esclarecer também que a gente está falando em paciente difícil aqui, também não é do ponto de vista puramente subjetivo para um terapeuta. Realmente a Cláudia estuda isso, né? Teses, dissertações sobre esse tema. Então, é realmente algo científico. Por conta disso, para colocar todo mundo na mesma página, eu queria que você explicasse. Quando a gente fala de paciente difícil aqui que a gente está se referindo? É o seguinte, né, Luiz, estou pensando aqui, porque esse difícil, essa palavra, é uma palavra muito leiga que a gente usa, né, para paciente difícil, pessoa difícil, enfim. E quando a gente olha para a literatura que descreve quem são esses pacientes difíceis, então nós temos uma descrição sobre o que acontece com eles em termos de saúde mental. Então, por exemplo, pessoas que de alguma maneira receberam diagnósticos de saúde mental, mas diagnósticos que exigem mais do profissional. Então, por exemplo, transtornos de personalidade. Então, nós temos pacientes que recebem esses diagnósticos e que não é um diagnóstico, às vezes, de uma depressão, uma ansiedade, mas eu tenho uma comorbidade, então eu tenho depressão e ansiedade, mas eu também posso ter transtornos de personalidade de base, então são comorbidades, né, como nós colocamos. E a partir daí, a gente começou a pensar o seguinte, tá, eu posso elencar características desses pacientes difíceis, então a existência de comorbidades, a frequentes idas a muitos tratamentos psiquiatras, psicoterápicos, mas a desistência desses tratamentos, então aquele cliente, paciente que tem uma história muito grande de tratamentos e tratamentos que também terminam por motivos que não estão tão claros, eles têm, né, então é como se assim, eles têm essa alta rotatividade, né, de tratamento, se vão desistindo. E então eu posso estar elencando, né, esses fatores. Mas eu acho que o que é importante a gente pensar, que depois a literatura ela foi tirando apenas essa descrição do indivíduo, paciente difícil, e foi trazendo para um lugar de relacionamentos interpessoais. E quando a gente pensa, ó, é um paciente difícil. Ele é difícil por quê? Então, na nossa visão, enquanto psicoterapeutas, né, então esse é o meu lugar de fala, enquanto uma psicoterapeuta, uma pesquisadora nessa área comportamental. Então, quando a gente fala de um paciente difícil, nós estamos falando, de alguma forma, de como eles interagem com as pessoas.
Assim, então quando a gente começa a descrever, pode ter um transtorno de personalidade, pode ter muito histórico de terapias mal-sucedidas, ele tem várias rupturas nessas terapias, ele não adere, baixa adesão a tratamentos, ele tem algo que ele não se responsabiliza pelas consequências do seu comportamento. Então, a culpa é sempre do Uhum. outro ou do universo, nunca dele. Então, a gente tem essas características, mas quando a gente olha assim, mais profundamente, a gente percebe que há questões de relacionamento interpessoal. Então, como essas pessoas interagem com pessoas no mundo. Uhum. E, obviamente, que quando eu falo da psicoterapia, ou de qualquer relação, né, com profissional da saúde com o paciente, nós estamos falando de um aspecto importante que é essa interação entre profissional e paciente. E essa interação, ela também é uma reprodução da interação que esse paciente aprendeu lá no seu mundo. Então, ele vai reproduzir padrões de interação com o terapeuta, com o profissional da saúde, que são bem semelhantes ao que ele faz lá fora. Então, quando a gente olha, né, qual seria a melhor definição desse paciente difícil, a gente está focando agora em problemas de relacionamentos interpessoais. Então, como é que ele se comporta diante do outro, como é que ele estabelece esses relacionamentos, como é que ele mantém esses relacionamentos. E aí isso aparece em terapia, que a gente começa a observar que tem pacientes que, quando sentam ali no seu sofá diante de você, a conversa é super agradável, flui, você faz uma intervenção, eles estão aderindo, estão pensando, estão refletindo sobre. E tem outros pacientes, que para quem é profissional da saúde, vai poder depois, né, pensar e dizer que eles sentem isso, Sim. essa trunca. Né? Você fala Uhum. A, o paciente responde B. Né? Você interpreta de um jeito, ele discorda. Uhum. Você faz uma pergunta tal, ele muda de assunto. E aí você precisa aprofundar num tema, ele é irônico, faz uma piada, e às vezes até agressivo verbalmente. Uhum. Sei, aí a gente percebe que tem questões ali no processo terapêutico que truncam o estabelecimento dessa aliança terapêutica, desse relacionamento. E aí a gente começa a pensar, então aqui tem alguma coisa importante. E geralmente a gente tem olhado para esse ponto, principalmente por aquilo que a gente sente lá em sessão, no sentido de interação, estabelecimento da aliança terapêutica, como possivelmente um paciente difícil, porque há questões importantes no estabelecimento dessa interação. É um conceito, então, Cláudia, que se aproxima bem, acho, da ideia que vem se ninguém falar nada, né? Você fala, o que você diria que é um paciente difícil? Parece um pouco isso mesmo, né? É desafiador pro profissional, porque é difícil estabelecer esse vínculo, né? Essa conversa, quando tá tratando de algo que é mais significativo ali para a terapia dele, né? Exatamente. Dentro disso, Cláudia, eu queria saber, né? Como se aproxima bastante do que a gente, dessa palavra difícil traz no universo leigo, Uhum. geralmente essas pessoas podem ter alguma coisa desse traço de pessoa difícil fora da terapia, ou geralmente é uma coisa muito circunscrita. É quando você toca naquele ponto que você sabe que é importante justamente para o processo dele, e fora disso, não, ele é uma pessoa, como você falou, né, agradável, entendo isso que pode ser uma coisa que só apareça ali, mas em geral, existe alguma coisa que você percebe, a pessoa tem essas coisas, às vezes também no seu trato, eu sei que o profissional sempre é muito mediado pelo próprio paciente, às vezes você não tem tanto acesso a como ele é na vida, assim, né, cotidiana, Sim. mas tem algo que você possa dizer quanto a isso, né? Pode ser que no trabalho, na vida pessoal dele, fora da terapia, ele também tenha um pouco esse comportamento? Perfeito, Luiz. Uma boa pergunta. Porque, veja, quando nós estamos falando de padrões de comportamento, nós estamos falando de interações sociais, interações com pessoas. E hoje a gente entende muito, quando a gente fala de relação terapêutica, aliança terapêutica, nós temos sim um paciente se comportando ali em sessão diante do terapeuta. E obviamente que ele vai se comportar a partir do padrão de funcionamento, padrão que foi estabelecido
ao longo do ano, da história de vida. Então, se a gente for pensar assim, mas por que ele se comporta assim hoje? Então, obviamente que eu tenho situações que mantêm o comportamento dele hoje, mas ele foi constituído dessa maneira a partir de uma história de vida, a partir da cultura que ele está inserido. Então, nós temos, né, esse conjunto todo. E quando a gente fala assim de difícil, e a gente está focando em relacionamentos interpessoais, nós estamos falando sim que esse paciente provavelmente também tem dificuldades de interação lá fora com as pessoas do seu cotidiano, e isso vai aparecer em terapia ou na relação com o profissional da saúde. Por exemplo, se a gente tem pacientes que de alguma maneira têm uma história de punição, de muita coisa daquilo que ele fez, de muitas iniciativas, e aí uma história de punição, há muitos comportamentos, né, que ele foi ali tentando aprender, e aí ele chega, às vezes, no consultório, ele tem um repertório comportamental muito restrito, porque foi tão punido, então tem assim, uma restrição no comportamento, e ele provavelmente não vai arriscar, entre aspas. E quando o terapeuta fala assim, ó, então faça isso, provavelmente ele mas ele não vai se engajar, não vai aderir. Sim. E quando você fica pensando, mas por que ele não está aderindo? Então, por que ele não está seguindo a orientação? Mas é porque a gente tem que entender essa história desse paciente. Porque se eu tenho uma história de muita punição, obviamente que eu vou ter muito medo de emitir novos comportamentos, porque eu não sei qual vai ser o resultado disso, e se eu sofrer mais punições, né? Então, quando a gente olha para tudo isso, resumindo a história, eu estou falando, e isso é pesquisa, tem uma área toda de pesquisa que vai para o estudo da relação terapêutica, o estabelecimento da aliança terapêutica, e que foca nessas interações paciente-terapeuta, até como instrumento de mudança clínica, né? Então, eu estou falando, partindo da premissa que sim, ele tem um padrão de comportamento lá fora, esse padrão vai acontecer aqui comigo, porque eu também sou uma pessoa no mundo, ele se comporta dessa maneira, e a forma como ele estabelece essa interação pode ser produtiva, ou pode não ser facilitadora de um estabelecimento de vínculo genuíno, vulnerável, autêntico. E quando eu olho para isso, lá no mundo, provavelmente ele também não estabelece relacionamentos produtivos, saudáveis, genuínos, autênticos, porque tem uma história, por exemplo, de punição. Então, a gente vai olhar para esses aspectos todos para poder entender o que a gente vai fazer em sessão, mas geralmente lá fora ele é uma pessoa tida às vezes como mais difícil. Sim, ele pode ser, né, conhecido assim. Claro que aí, dentro disso, a gente tem muitos padrões. Então, por exemplo, aquele cara que chega em sessão e ele brinca e ele fala assim, não sei por quê, mas meus amigos sempre falam que eu sou folgado, mas eu não sou, eu faço isso, faço aquilo, nananã. Mas aí, em terapia, você percebe que ele demora para pagar o mês de terapia, aí esquece, né? E aí você começa a perguntar sobre a vida dele lá fora, você começa a perceber, estou brincando aqui, tá falando de um jeito bem tranquilo, Sim. você começa a perceber que nos churrascos com os amigos, ele leva uma cerveja X, mas toma a outra que é muito pior, sabe assim? Sim. Ele Sim. leva, sei lá, o coraçãozinho de frango e com a outra carne, né, do amigo. Então, assim, são padrões que são, na forma é diferente, então eu tô falando de um churrasco, de uma cerveja, de uma carne, e que aqui aparece atrasa de pagamento, né, marca, desmarca meio que em cima da hora, ou então não dá muita satisfação, né, do que aconteceu. Então, a gente começa a observar esses padrões. Ou, como eu disse, aquela pessoa que socialmente parece super assim, sociável, conversa, né? Aparentemente tem boas habilidades sociais. Só que em terapia, se você aprofunda, pergunta sobre o que dói, pode ser que aí ele também reaja de uma maneira que não seja produtiva, pensando assim, eu não quero que você aperte onde dói. Faz sentido também, né? Porque é o que eu falo, para a gente ir para terapia, a gente precisa de muita coragem, porque não é fácil.
Não é fácil pararmos ali, que seja por assim, um dia, uma sessão na semana, para né, para olhar para que dói, para olhar para nossa história, para reescrever a nossa história, entender essa nossa cultura, né? Então é como se a gente tivesse que estar muito aberto a mexer nessas dores, nesse Sim, sofrimento, para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida. E esse caminho não é fácil. Então, claro. dependendo de como for, é isso. Tem pessoas que chegam para terapia muito abertas, mas isso também depende de história de vida. E tem outras que podem ser super assim, sociáveis, mas na hora que você aprofunda, elas podem até agredir verbalmente, elas podem se esquivar do tema, mudar de assunto, falar, eu não quero falar sobre isso. Uhum. Né, atacam até a terapeuta, o profissional de saúde, falando assim, não, mas eu não vim aqui para isso, eu não quero, nananã, né? Daí a gente percebe assim, que é o tamanho da dor, que dói. Eu ia até comentar isso, Cláudia. E você citou na explicação alguns dos comportamentos, né? De esse mais folgado, uma esquiva, tem até a agressividade, talvez, né? Você falou. Tem algum desses que você, pela sua experiência ou por estudo mesmo, que é mais comum? Comportamento que te mostra que, aí acho que já estou lidando com um paciente difícil? Então assim, eu acho que uma dica importante, primeiro, é saber o histórico de tratamentos desse paciente. Por quê? Porque esse histórico nos dá dicas possíveis, né, assim, de possíveis hipóteses, se é ou não um paciente difícil. E aí, por que que eu tô colocando, né, esse ponto no primeiro lugar? Por quê? Porque aí tem uma literatura que aponta, assim, como essa história de terapias e a baixa adesão e troca, né, de muitos tratamentos e tal, que ela indica que há algo estranho acontecendo nessa Uhum, relação com os profissionais de saúde e na adesão ao tratamento. Tem algo acontecendo. E quando então a gente tem que olhar para isso. Então sabe aquela primeira sessão, aquele primeiro contato com o cliente, o quanto é importante a gente investigar, então, deixa eu entender a sua história com psicoterapias ou qualquer outra área, né, da saúde, mas é entender, porque aí você começa a perguntar, e você consegue me dizer por que que você parou, o que que aconteceu, por que que você foi mudando, né, mudou de um terapeuta para o outro, uma medicação para outra. Você coleta essas informações, porque isso te dá dicas, se pode ou não ser um paciente que vai ter mais dificuldade em aderir à psicoterapia, uhum, tá? Então dá uma dica. E claro que é uma dica sobre o contexto dele lá fora, né? Os tratamentos, tudo mais. Mas eu também vou observar como é que ele está se comportando em sessão comigo. Então, tem pacientes que são bem desconfiados, né? E eles respondem e não respondem. E você percebe que está editando aquilo que está falando, né? São sim. desconfiados. Então, claro que para uma primeira sessão, às vezes isso acontece, porque é isso, né? A psicoterapia, eu falo que acaba sendo um encontro meio estranho, que precisa ser de muita coragem, porque como é que você vai para uma pessoa que você nunca viu, você às vezes sabe ali do currículo daquela pessoa, e aí você, de repente, oi, tudo bem, prazer, eu sou fulana, você senta e fala das desgraças da vida, né? Sim. Então, é um processo que às vezes ele pode começar meio tímido, Uhum, mas se o paciente não for difícil, vai fluindo nessa interação e o terapeuta vai sabendo manejar as dificuldades. uhum, Agora, se for um paciente que tem problemas no estabelecimento de relacionamentos interpessoais mais efetivos, isso vai aparecer e vai ser mais trabalhoso, né, a adesão. Então, eu acho que é isso. A primeira dica, investiga a história, sabe? A história de tratamentos. Investiga se tem possíveis diagnósticos, porque a literatura também mostra, né, que transtornos de personalidade, pessoas com esse diagnóstico apresentam uma maior resistência à uhum, psicoterapia e a tratamentos no geral. sim. E, obviamente, que eu tenho que entender à luz de cada história, né, de cada paciente, mesmo que seja com transtorno de personalidade, o que que aconteceu nessa história para que ele se tornasse uma pessoa mais resistente, menos vulnerável, né, ao outro e assim por diante. Então aí vai ter que passar pela análise. E aí, geralmente, Cláudia, um paciente difícil, ele é difícil em relação a uma coisa muito restrita da história dele, isso que você falou, né? Aquele ponto que dói. Então, de repente, você lá, sei lá, pode ter
algumas sessões com o paciente, ou até muitas, né? E aí, só quando chega nesse pontinho é que tem alguma coisa, ou geralmente não. Geralmente é uma coisa que se estende para diversos assuntos. A gente falou, né? Tem a história de vida da pessoa que geralmente torna ela, de forma abrangente, digamos, difícil nesse sentido que a gente está falando. Mas na terapia, geralmente é mais assim, acontece só quando você toca mesmo num ponto muito incômodo, ou em geral é uma coisa mais dispersa, assim, mais generalizada, digamos, no paciente. Olha, Luiz, porque como eu falo de padrão na área de comportamento, então o que eu posso dizer é que é uma coisa que aparece logo. Porque às vezes aquele paciente que você tem uma boa interação, que ele tem uma adesão às suas intervenções, então você percebe que a coisa vai fluindo e que às vezes você chega assim num ponto que dói muito e que aí vai do manejo do terapeuta para conseguir acessar aquele tema, aquela dor, aquele sofrimento e que obviamente nós sabemos que ninguém gosta, né, de falar sobre o sofrimento de um jeito às vezes muito aberto e vulnerável. No dia a dia a gente se esquiva de sentir tudo isso, né? Então é difícil, de qualquer maneira, mas não é difícil no sentido de ter um padrão de comportamento, de interação, que trunca o crescimento e a manutenção dessa relação. Né? Então, quando a gente fala do paciente difícil, a gente está falando de um padrão ele é mais o geral, né? Como se fosse um padrãozão que dificulta, assim, essa interação. E como é, Cláudia, agora falando até mais com profissionais de saúde para, né, conversar com como eu falei, muitos que nos ouvem são estudantes e profissionais, né? É uma área que os terapeutas, em geral, sabem, né? Esse conceito de paciente difícil, eles sabem lidar de uma forma, ou seja, é um conhecimento que é disseminado profissionalmente. Ou talvez não, talvez muitos terapeutas tenham, assim, a sua subjetividade de saber que o paciente é difícil, mas não sabem, talvez, né, uma forma de abordar. Minha dúvida deve ser muito desafiador para vocês também, né? Então, se o profissional não tem ferramentas para lidar com isso, para contornar, talvez possa ser até um caso de falar, nossa, não, desisto, né? Vou desistir desse paciente. Como que é entre vocês, né? Aí para a classe de vocês. Acho que é bacana essa pergunta, porque de fato, nós temos muita literatura falando de pacientes difíceis, né, de pacientes, então, com problemas de relacionamento interpessoal, e nós temos muita literatura falando da relação terapêutica e da aliança terapêutica, da formação da aliança terapêutica, como isso tudo sendo um padrão de funcionamento do cliente, que pode ser um padrão que facilita o processo terapêutico ou que dificulta o processo terapêutico e a adesão ao tratamento. Então, a gente tem sim muita literatura. Agora, o que acontece é que muitos profissionais, às vezes, não têm acesso a essa literatura. Porque a gente acaba ficando num lugar muito do leigo. É pessoa difícil. E a gente acaba culpando o paciente. Ele que é difícil, é ele que não aderiu, ele que não sei o quê. Né? E, na verdade, o nosso raciocínio é o outro. Porque, veja, eu estou falando de um paciente que tem, sim, questões de interação social. Só que eu também estou falando de um terapeuta que também tem a sua história de vida, a sua cultura, e que também vai ter um padrão de interação. E aí, quando eu junto essas duas coisas no encontro terapeuta-paciente, eu preciso ver como é que isso vai engrenar bem ou não. Ou vai precisar de muitos ajustes. Então, quando a gente olha para isso, eu acho que uma primeira dica é pensar o seguinte: por que, quando você está atendendo alguém, nossa, mas por que isso daqui não tá? Sabe, você sente, você percebe, não está fluindo, não está sendo gostoso. Né? Aí a gente começa a pensar, será que esse paciente vai faltar na sessão? Podia desmarcar. Podia desmarcar. Mas aí quando você começa a pensar isso, você fala assim, mas peraí, o que está acontecendo? Né? Então, é algo aversivo em sessão, na relação de vocês que não está rolando? E o que é isso em termos psicológicos? É uma dificuldade sua de terapeuta? É uma dificuldade do cliente, do paciente? Como é que essas coisas estão interagindo? Então, a gente tem que olhar para essas questões todas e estudar muito sobre relação terapêutica, aliança terapêutica, independente da sua abordagem. Por quê? Porque aí a gente também tem dados de pesquisa dizendo que os clientes mais resistentes, mais difíceis, dança. Então, esses mais resistentes, quanto maior a resistência em sessão, e aí, o que eu estou falando de resistência? Estou falando assim, aquele cliente que desvia de assunto quando você tenta entrar no assunto importante. Ele desvia.
Ou então ele é irônico e faz uma piada. Ou então ele desqualifica o terapeuta quando ele tenta uma intervenção. Ou ele até é agressivo verbalmente. Ou ele não... Ele concorda. Mas é aquele concordo não, tá discordando. Ou seja, eu tenho vários comportamentos opositores. Ou então eu até tenho um comportamento que é bonitinho, assim, aquele paciente que ele concorda com você. Ele fala, nossa, bacana, legal, nossa, fez super sentido. Só que passa outro mês, né? Nenhum engajamento lá na vida dele, né? Ele super concorda, mas ele não se engaja naquilo posto em terapia. Mas o que tá acontecendo? Então a gente tem que analisar todas essas coisas e pensar que a literatura aponta que, para então, esses clientes que são resistentes, apresentam comportamentos de oposição, aqueles opositores mais diretos, aqueles mais elegantes, né? Quando concorda, mas não adere, você precisa pensar o seguinte, então, quanto maior a resistência, a chance é menor intervenção diretiva, né? Então, se ele apresenta muita resistência, eu não posso entrar com intervenções diretivas, porque se eu fizer isso, aumenta a resistência ainda mais. Intervenção diretiva seria uma coisa mais claramente falando, olha... Isso, dar regra, fazer uma recomendação, dar uma interpretação, às vezes, direta. E aí a alternativa é, como é que eu faço, então, por meio de intervenções não diretivas? E aí eu posso estar dizendo, como não diretivas, algo do tipo, ao invés de eu dar a interpretação, a recomendação direta, eu vou perguntar, e como é que você pensa numa possível solução ou mudança para isso? E você sabe me dizer por que será que você sentiu dessa maneira e fez isso aqui? Então a gente fala assim, eu estou fazendo com que o cliente emita a própria recomendação, que o cliente fale, né, a interpretação, que o cliente ligue os pontos. Eu estou o quê? Solicitando reflexão. Eu não estou dando direto pronto. Se eu começo a perceber muita resistência. E aí tem várias coisas assim na literatura, vários dados do tipo terapeutas da mesma raça, etnia, né, do cliente, a gente tem um estabelecimento maior da relação terapêutica, mais fácil. Quando a gente tem, às vezes, muitas diferenças nesses recortes de raça, gênero, classe, você tem uma menor adesão de início e aí você tem um trabalho maior para estar fazendo para que esse cliente, de fato, se engaje no tratamento. Depois, a gente tem questões do terapeuta. Então, a gente sabe que terapeutas que são mais autênticos, genuínos, honestos, assim, verdadeiros, né? Naquilo que eles estão falando, explicando, ou até sobre condições da terapia dele. Terapeutas, então, que são mais flexíveis, eles obtêm mais sucesso diante de clientes, pacientes mais resistentes. E aí, para que o terapeuta dê conta disso, o terapeuta precisa trabalhar no seu autoconhecimento. Eu preciso saber qual é a minha história de interação com as pessoas. Eu preciso saber o meu padrão. Eu preciso saber que alguns pacientes vão evocar em mim coisas assim que dificílimas de eu lidar. Mas aí eu vou precisar entender o que é isso e como é que eu sei, pelo meu referencial teórico, conceitual, pelas minhas técnicas e habilidades interpessoais, como é que eu manejo. Porque é muito em terapeutas iniciantes que eles nem percebem. Porque eu estou lá com terapeutas lá na universidade, então eles começam a atender no 4º ano e é bonitinho de ver, assim, porque às vezes tem um cliente que vem, um paciente que vem e que agride, ele desdenha o terapeuta, porque é uma pessoa com graduação, que está aprendendo, né? E aí você vê alguns terapeutas se incomodando, mas confrontando o paciente em questão, né? E aí, dependendo de como isso tudo é feito, o terapeuta não está lidando de uma maneira terapêutica. Mas porque essas questões todas levaram, né, no cliente, no paciente, levaram o terapeuta para o lugar. Então, precisa estar estudando muito sobre relação terapêutica, porque aí a gente vai ter muitos dados de pesquisa dizendo que é do terapeuta, que é do paciente, como é que essas coisas interagem para dar muito certo ou para dificultar o processo. E aí, a gente olha para isso, a gente está olhando para adesão ao tratamento, por quê? Porque aí o terapeuta tem que saber lidar com essas questões todas que aparecem nessa relação.
Agora, se o terapeuta não tem conhecimento sobre como ele funciona, ele vai meter os pés pelas mãos, ele também vai ser, né, assim, não terapêutico diante Claro. de comportamentos que são mais difíceis na relação. Então a gente vai tentar olhar para tudo isso. Tem casos, Cláudia, em que pode ser útil, ou recomendado de alguma forma, falar isso mesmo? Falar, olha, Luiz, cara, você é um paciente difícil. E, sei lá, explicar, ó, paciente difícil é isso, você não engana. Sabe, ser um pouco mais claro, pode ser que se identifique um caso em que isso pode ajudar? Então, Luiz, aí depende muito de caso a caso. Porque eu acho que nesse ponto a gente não pode correr o risco, de alguma maneira, punir o comportamento do cliente de se abrir, de estar vulnerável, de mostrar quem ele é de fato, né? Porque a terapia é para ser um lugar de uma audiência muito especial, que é uma audiência sem julgamento, com ausência de punição. Lógico que isso era o ideal, porque às vezes a gente faz coisas que não têm o objetivo de punir, mas a gente olha o efeito sobre o cliente, o paciente, e fala, putz, punir, né? Porque ele estava falando e depois ele parou até de chorar e ficou quieto. Então a gente tem que estar sensível a essa interação. Então, isso depende muito de caso a caso, da história desse paciente, se aquilo que eu a falar, você é um paciente difícil, se isso vai ter, de fato, um efeito terapêutico. Se tiver um efeito de punição, é um cara com uma história de punição, com uma vida, entendeu? Recheada de aversivo, repertório restrito, porque teve uma vida de punição. Aí chega o terapeuta e fala algo nesse sentido, pode ser que não seja ideal e terapêutico. Então, a gente acaba evitando falar do rótulo, mas o que a gente pode estar trabalhando bastante é com a descrição do comportamento em sessão. Então, quando a gente fala assim, puxa, você tá falando tal coisa, nananã, e eu tô aqui te escutando, e eu fiquei sentindo várias coisas enquanto te escutava. E eu fiquei imaginando o quanto foi difícil para você. É isso mesmo? Então, eu tô me abrindo. Aí, às vezes, o paciente fala assim, é isso mesmo, foi muito difícil. Você sabe dizer qual é o sentimento agora, enquanto você conta essa história para mim? Aí, agora eu consigo sentir angústia também. Pois é, eu também senti angústia ao ouvir essa história toda. Então, a gente vai olhando para isso tudo, né, para essa interação, para a gente conseguir fazer uma boa intervenção. E aí vai, então, do manejo do terapeuta, vai ser um bom manejo ou não, mas esse bom manejo, ele não passa só por técnicas, ele passa pelas habilidades interpessoais, isso é dado de pesquisa também, né? Então, é aquele terapeuta que tem uma história e que tem uma habilidade interpessoal em estabelecer e manter bons relacionamentos e saudáveis. E se a gente não tem, a gente precisa ir para terapia ou sei lá para onde para entender essa nossa história. Então, a gente tem que fazer isso. E, em muitos casos de pacientes difíceis, há uma maior probabilidade de ruptura nessa relação. E aí, de novo, é como o terapeuta vai ser ativo na reconstrução e no reparo dessa relação. E aí vai também de encontro com muitas questões de terapeuta. Tem uns que vão culpar o cliente, ele que não sei o quê. E, na verdade, a gente não está colocando a culpa no cliente difícil. A gente está dizendo o seguinte, que, peraí, ele pode ter um padrão, sim, de história de vida, de interação, que é mais complicado. Agora, o terapeuta vai precisar olhar para isso e fazer algo nessa relação. Aí, se o terapeuta também for difícil, e ele não tiver nenhuma consciência disso, pega fogo. Só uma bateção de cabeça. Né? E aí o negócio fica complicado. E aí, por isso que a gente depois tem, né, vários cursos para aprender sobre manejo terapêutico. A supervisão é o que salva muita gente, né? Então é onde a gente pode desabafar, falar e falar, meu Deus, olha o que aconteceu e não sei o que, eu não quero atender. E aí o supervisor vai lá, vamos entender o que está acontecendo, quais são os aversivos, como é que tá essa interação, como é que você está se sentindo. Aí vem coisas do terapeuta, porque eu sou uma fraude, eu sou incompetente, eu não sei fazer, porque eu não sei o quê, porque onde já se viu, esse paciente falou que a terapia não está funcionando, eu fiquei mal, não atendi depois direito o dia inteiro com isso na cabeça. Aí você vai ver que é um terapeuta que tem uma história de vida de gente muito crítico, muito exigente, nananá. Enfim, então a gente vai por aí. Ou seja, então, Luiz, o que é importante? Entender paciente, mas precisa entender terapeuta para ver como é que essa relação se constitui. Cláudia, indo para os momentos finais aqui da nossa conversa, pelo quadro que eu fiz aqui na minha cabeça, a partir do que a gente falou,
Dá a impressão que é uma coisa bastante complexa, né? E desafiadora para o profissional. Mas não sei porquê, me deu a ideia também de que se você consegue superar essa dificuldade num paciente, dá a impressão que é uma coisa que fica para trás, assim, sabe? Tipo, você passou, e aí, sei lá, ele percebeu aquilo, ele percebe um resultado, né, no seu processo terapêutico, e aí meio que venceu. Era um obstáculo que você passou e não volta, sabe? Ou se voltar é por alguma outra frente, mas essa foi vencida e ufa, passou, sabe? É assim ou não? Geralmente é uma coisa que tem que lidar como se fosse uma coisa permanente ou que pode realmente retornar. Luiz, é para ser assim. É para ficar tudo bem no final, né? Por quê? Porque o que a gente pensa muito é que na terapia, o cliente vem então com todas essas questões, né? Com esse padrão de interação que trunca tudo, de baixa adesão, briga com o terapeuta e assim por diante. Mas o terapeuta conseguindo manejar e conduzir um bom processo terapêutico, o objetivo final é ensinar esse paciente a ter outros padrões de interação que sejam mais saudáveis e que causam menos sofrimento. Então, quando a gente pensa nesse começo, e às vezes, dependendo dos casos, né, pode ser um começo breve, mas pode ser um bons anos, às vezes, de dificuldade, mas aí a meta sempre é como é que a gente ensina esse nosso paciente a interagir com ele, com as pessoas, de uma outra forma, para que ele se sinta mais pertencente àquele meio que ele está, com menor sofrimento, né? Mais, entre aspas, ajustado ao ambiente que ele está. E aí, quando a gente fala, então, da relação terapêutica, a nossa base de premissa básica é assim, que relacionamentos saudáveis, e eu tenho dado pesquisa, né? Então, assim, relacionamentos saudáveis é um fator de proteção para a saúde mental. E quando eu comparo pessoas isoladas socialmente, com relacionamentos super truncados, aversivos, de alguma maneira, né, difíceis, assim, eu consigo olhar para o dado que as pessoas com isolamento ou relacionamentos truncados, elas morrem igual a pessoas que fumam em excesso. É o mesmo dado. Então, quando eu falo assim, tá, eu vou olhar assim, o que aumenta a mortalidade? Primeiro do gráfico, isolamento e relacionamentos interpessoais difíceis. Depois eu tenho fumar em excesso. Às vezes, relacionamento difícil lá, isolamento, ele equivale a fumar 15 cigarros por dia. Então, assim, eu tenho muitos dados, né, dizendo que um fator de proteção para a nossa saúde mental, mortalidade, relacionamentos. Porque somos seres sociais e vivemos no mundo com pessoas. E se os nossos relacionamentos estão truncados, nós adoeceremos, psicologicamente falando, e também fisicamente, né? E aí a gente tem também muitos estudos mostrando essa relação. É por isso que eu acho assim, né, que quando a gente olha para esses pacientes, eu acho que é muito bonito de ver o processo terapêutico, porque no começo é muito difícil, tanto para o terapeuta quanto para o paciente. Assim, são fortes perrengues ali, né? Mas depois, quando tem a confiança, quando você estabelece essa relação genuína, saudável, o paciente vai aprendendo a partir do seu relacionamento com ele, a também estabelecer um outro padrão lá de terapia. E aí, isso eu acho que o objetivo final da terapia, porque a ideia é essa, de você viver uma vida que vale a pena ser vivida, né? Então, não é necessariamente viver 100 anos, mas é viver uma vida que vale a pena ser vivida, que seja valorosa para você. E isso passa pela saúde mental, obviamente passa pelos relacionamentos, e aí passa, então, na psicoterapia, pela ruptura da resistência, no sentido de vamos vencer, né? Isso porque aqui você está estabelecendo um relacionamento seguro e nós vamos procurar pessoas seguras para a gente estar fazendo o mesmo. Cláudia, minha última pergunta aí é direcionada para pacientes. A pergunta é para você, mas eu espero que vá ajudar quem ouça e é paciente, não profissional. Pode ser que um paciente, ouvindo nossa conversa hoje, ele mesmo tem alguma atitude de vencer a sua resistência? Ou a gente está falando aqui de uma resistência que realmente foge um pouco, assim, uma coisa mais a ser trabalhada num nível, não, só na terapia mesmo, porque são muito resistentes. Ou não, talvez haja pacientes difíceis que ouvindo esse podcast já vão, eles mesmos, ter a iniciativa de talvez baixar essa resistência.
Aí, Luiz, o que eu posso falar, né, para os pacientes? Então, aqueles que já têm consciência disso, porque muitos não têm consciência do padrão de comportamento deles nessa interação, né? Então, assim, você se responsabiliza pelas consequências do seu comportamento. Porque aí tem muitos pacientes que não, a culpa é do mundo, a culpa é do outro, a culpa é do universo, a culpa foi porque choveu. E não tem uma a responsabilidade sobre aquilo que ele faz. Então, isso aí eu falo assim para vocês, pensem um pouquinho, como é que vocês assumem responsabilidades, né? E pensando assim, no efeito do seu comportamento, Uhum. né? Então, aquilo, se eu tomo água, eu mato a minha sede. Agora, se eu não tomo, eu vou ficar morrendo de sede. Então, um exemplo muito simples, mas é a consequência e a minha responsabilidade a partir, né, pelo meu comportamento. E aí, então assim, aqueles que já têm consciência de falar assim, putz, Tati, as pessoas sempre me falaram que eu sou difícil. Porque a gente tem os feedbacks do mundo, né? A gente tem, às vezes, coleções de feedbacks que são meio que parecidos, assim. Então, o que será que essas pessoas estão dizendo? O que de fato fala sobre quem eu sou? Como é que foi a minha história com as pessoas que passaram e que estão na minha vida? Como é que eu aprendi a me relacionar com as pessoas? Como é que elas moldaram quem eu sou? Então, são perguntas de reflexão que é importante para vocês, pacientes, pararem para pensar um pouquinho. E pensar que a gente chega assim hoje, às vezes com as dificuldades, que a gente é fruto de uma história. E que a gente pode construir outra história. Que a gente pode se abrir a essa história nova, sabendo que é muito difícil. Porque uma coisa é eu me comportar dessa maneira que eu já conheço, e se eu conheço, eu conheço o ruim que vai dar, o bom que vai dar, né? O que eu vou aprontar, o que eu não vou, a gente já conhece. É mais cômodo, né? É mais exato. Agora, a mudança é difícil. Então, porque a gente vai entrar num lugar onde você não tem muita previsão que vem. Você não tem muito controle, porque é novo, né? Só que a gente, obviamente, vai prezar para que o novo também te traga muitas coisas boas. Então, é fazer muito dessa reflexão. Então, como é que foi sua história com as pessoas, interação? Como é que você aprendeu sobre você? Né? E aí eu fico pensando assim, uma pergunta que eu falo, muito que esses pacientes podem pensar, é quando vocês olham para a sua história de vida, qual foi a história que as pessoas ao redor, ao seu entorno, te contaram sobre você? Então, qual é a história que as pessoas te contaram sobre você? E aí é bonita essa reflexão, porque você vê às vezes relatos assim, porque meu pai falava sempre que eu era muito desligada, que eu era uma atrapalhada, que eu era um inútil, que eu fazia tudo errado, um imprestável. Minha mãe falava muito que me amava, mas ela nunca esteve ali no cuidado comigo, porque ela falava que eu era difícil, que eu não, nananá. Então, assim, aí você começa a pensar, mas que histórias esses outros contaram pra gente? E como é que isso foi nos moldando? Como é que isso foi nos facilitando a vida ou não? E hoje, como é que estão esses meus relacionamentos? Entendendo que relacionamento saudável é um fator de proteção para a mortalidade, para a saúde mental. Muito bom. Cláudia, eu sempre peço uma mensagem final. Essa sua última fala tem muito essa cara, né, de uma mensagem final. Mas ainda assim eu gosto de fazer, porque aí a pessoa fala o que ela quiser, né? Em geral, algum assunto que talvez não tenha sido abordado aqui, porque as perguntas não deram oportunidade. Reforçar alguma coisa que você acha importante para os profissionais. Enfim, alguma coisa que você acha interessante ficar como última mensagem. Como última mensagem, eu acho que eu posso, primeiro para profissional da saúde, é falar o seguinte, que apesar do conhecimento teórico, conceitual, do conhecimento técnico, é você quem entra na relação com esse paciente. E esse componente humano faz toda a diferença na adesão ao tratamento. E como para os pacientes, eu posso dizer que ir para a psicoterapia exige sim muita coragem. E eu sempre fico muito fascinado de observar cada um que entra para a psicoterapia, porque é um lugar de um enfrentamento tão grande e de um processo tão lindo de vulnerabilidade
que você, né, observa ocorrendo, que para isso precisa de muita coragem, né? Então, para os pacientes, eu vou dizer assim, seja corajoso, porque vale muito a pena ter uma vida que vale a pena ser vivida. Perfeito. Cláudia, muito obrigado pela sua conversa de novo. Acho que foi muito precioso, tanto para profissionais quanto para pacientes. Obrigado mesmo. Espero para vocês também ajude, né? Porque acho que acaba com a informação sendo divulgada, acho que melhora para todo mundo. Sim. Obrigado, Cláudia. Muito obrigada, viu, Luiz? Muito obrigada por esse espaço. O A Parte hoje é com o psicólogo Marcos Lacerda, numa participação dele no Sem Censura da TV Brasil. Solidão não é solitude, tá? Porque há pessoas que dizem, mas eu gosto de ficar só, eu gosto de assistir minha série, eu gosto de ler meu livro, eu gosto de ir ao cinema, ao restaurante sozinho. Isso não é solidão, porque a solidão não é escolhida, a solidão é imposta. Quando eu escolho, não é solidão. Se eu posso escolher, eu não estou só, isso não é solidão. A solidão, ela é imposta. Eu me sinto apartado da sociedade, eu me sinto não tendo com quem contar, eu me sinto não conectado. Aliás, a solidão não tem nada a ver, inclusive, com não ter outras pessoas ao meu lado. Eu posso estar no meio do Rock in Rio e me sentir profundamente sozinho, porque eu não consigo me conectar com os outros. E essa dificuldade de conexão tem a ver com uma série de questões, com a minha história de vida, com a minha situação social e com todas as experiências que eu vivi que vão me tirando minha identidade, né? Roubando minha identidade. Então, não vamos confundir, solidão é imposta. Eu estou sozinho não porque eu quero, mas eu sinto que eu não tenho com quem contar psicologicamente, com quem eu não tenho contar afetivamente. Às vezes eu não tenho com quem contar objetivamente. A solitude, ela é incentivada desde sempre. Os mosteiros que incentivavam a essa reclusão para um mergulho em você mesmo. A meditação. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de você não conseguir se conectar com outro ser humano. Né? E aí é preciso entender por que a gente se sente assim. Porque tem uma coisa que é preciso compreender. Todos nós sentimos um vazio muito grande, né? A gente tem um buraco na gente. E esse buraco jamais vai ser preenchido por ninguém. E quando esse buraco nasce, é quando nasce a solidão. Então, quando é que nasce a solidão? A solidão nasce no abraço da mãe da gente. Porque antes a gente está na barriga da mamãe e a gente está completo. Eu e ela, a gente é um só. Um cordão umbilical. Um cordão umbilical. E a mãe é aquela criatura que tem 4 olhos, 4 pernas, 4 braços. Até que, de repente, eu sou arrancado dessa minha completude. E cadê minha outra metade? E a gente passa a vida procurando essa outra metade que nunca mais vai encontrar. Obrigado, gente, por terem ouvido mais esse episódio. Já faz um tempo que o Spotify permite comentários aqui, né? Eu não lembro se eu já falei sobre isso, mas queria lembrar vocês que é uma outra forma de falar com a gente. A gente tem o @entrementespodcast, podem falar com a gente lá, mas comentem aqui também, né? Mandem sugestões de assunto pra gente abordar, o que vocês acharam do episódio, enfim. Tudo isso ajuda muito a gente a guiar a nossa produção desse lado. Obrigado, gente, até o próximo. O Entre Mentes é uma produção da Baioc Conteúdo. Tem roteiro e apresentação minhas, Luiz Fujita, edição da Amanda Hatzira, coordenação geral da Tainã Damião e trilha sonora do Paulo Garfunkel, nosso querido Magrão. Quem cuida das redes sociais é a Tainá Medeiros. Siga a gente no seu tocador de podcast favorito e dê sua avaliação, que as estrelinhas são muito importantes para nós. Se inscreva no canal no YouTube, que os episódios também vão para lá em vídeo. Siga também no Instagram, @entrementespodcast, e conversa com a gente por lá, pelos comentários ou por mensagem. Um grande abraço e até o próximo episódio.